Bom, agora diretamente dos estúdios da CNA aqui em Brasília, no programa Nosso Agro no Rádio, nós temos o enorme prazer de receber aqui o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Dr. José Mário Schreiner, que está aqui com a gente. Ele também é vice-presidente da CNA e vai conversar aqui com a gente um pouco sobre o que está acontecendo no Congresso, perspectivas, novidades lá da Federação da Agricultura de Goiás, que tem feito um trabalho belíssimo em relação à questão de geração de novos empregos, né? Então é muito importante que a gente fale desse assunto. Emprego hoje em dia é uma questão vital, o agro ter emprego qualificado é muito importante, né, doutor Zé Mário? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar participando do programa Nosso Agro na rádio. Alegria grande poder estar aqui conversando com os nossos ouvintes e sempre falando que o rádio ainda é uma ferramenta importantíssima e eu particularmente sou muito fã de rádio. Eu na minha residência tenho rádio para todo lado. Eu amanheço o dia ouvindo rádio e, sem dúvida nenhuma, é um veículo de informação extremamente importante. O homem do campo nem vamos falar, né? A pessoa vai para o curral tirar leite de madrugada, 4, 5 horas já sintonizando na sua rádio preferida, enfim. Mas dizer que o campo cada vez mais ele tem se qualificado, né? O campo cada vez mais tem adotado tecnologias modernas, tecnologias que sem dúvida nenhuma fazem com que o setor agro brasileiro seja um dos setores mais modernos da economia brasileira e, por que não dizer, da economia mundial. Nada no mundo evoluiu tanto, nada deu saltos de produtividade, de qualidade como o setor agropecuário do Brasil. Então é importante a gente sempre ressaltar isso. E é claro que com isso também, cada vez mais ele exige mais qualificação, ele exige pessoas mais preparadas e também remunera por isso, né? Hoje a pessoa que trabalha no campo, ela é muito bem paga, ela recebe bons salários, né? Porque os próprios equipamentos modernos exigem essa capacitação e com isso também as pessoas que trabalham ali, as ofertas de vagas de emprego são extremamente numerosas, além do que elas ali pagam muito bem e é claro com isso mais dignidade aos trabalhadores que hoje trabalham no setor agropecuário. Um exemplo disso que muitas vezes a gente tem instrutores extremamente capacitados no estado, né? E muitas vezes eles deixam esse trabalho de instrutoria e vão trabalhar numa propriedade rural, ali, né, tocando os equipamentos, cuidando, fazendo a gestão da propriedade. E isso para nós é claro que a gente sempre vê isso com muita alegria, quando você vê o profissional crescer, quando você vê o profissional melhorar, quando você vê esse profissional que foi ali formado nas nossas escolas, ele poder dar saltos e, é claro, mostrar em outros ambientes de trabalho também aquilo que ele aprendeu. Cultura, né? Exatamente, aquilo que o Senar pôde transferir a ele, aquilo que ele aprendeu durante essa trajetória que ele esteve com todo o nosso sistema, com a CNA, com o Senar Nacional, com as federações de agricultura, com os Senares regionais, né, com o Senar regional e também, é claro, com os nossos sindicatos rurais, que é a nossa rede hoje que nós temos de representação do produtor rural. O Senar de Goiás foi pioneiro nessa questão de trazer para treinamento formandos em áreas como zootecnia, como agronomia, como veterinária e também estudantes da área para receber treinamento com bolsa. Isso aí foi uma iniciativa da maior importância que tem sido aí analisado pelo Brasil todo mundo está de olho nisso aí. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa iniciativa, a importância disso e desse recrutamento e da eficiência disso para o setor. Ela surgiu de uma necessidade muito grande que nós temos de ter profissionais preparados para desempenhar a sua atividade. Nós temos aí o nosso programa ATG, que é o ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial, que revolucionou totalmente o trabalho do Senar no Brasil, né? Foi muito bem implantado, o Dr. João Martins, nosso presidente,
que foi o mentor de todo esse trabalho, já desenvolvia isso como presidente da Federação da Bahia, com toda a equipe do Senar, da CNA, implantando o serviço de assistência técnica e gerencial, que tem modificado e transformado a vida dos produtores no Brasil. Hoje são mais de 200 mil produtores assistidos. Hoje nós temos aí mais de 8 a 10 mil técnicos no Brasil todo prestando serviço. E ocorreu de uma necessidade de muitas vezes nós não temos no mercado profissionais preparados para enfrentar o campo, para enfrentar o desafio, né? E essa é uma questão que as nossas faculdades, as nossas universidades, eles precisam repensar esse modelo. Nós precisamos ter profissionais formados para enfrentar o desafio do dia a dia, para calçar a botina, claro, e ir para a roça, ir lá, enfrentar a dificuldade, ir atrás do morro, ver como aquele produtor está produzindo, poder ajudá-lo, poder apoiá-lo. Porque esse produtor no Brasil, infelizmente, ele foi esquecido pelo Estado brasileiro. Foi esquecido pelo governo federal, pela maioria dos governos estaduais, pelas prefeituras também, pelos governos municipais. Ele foi esquecido. Porque muitas vezes a pessoa da cidade grande, as pessoas chiques, eles olham para o morro e acham que atrás do morro só tem bicho e mato. E lá tem um pequeno produtor. Claro. Lá tem um produtor com a sua família vivendo ali muitas vezes em condições precárias. Verdade. E quem enxerga e vê esse produtor? Só o fiscal. O fiscal acha ele. É isso mesmo. O fiscal do meio ambiente, o fiscal do trabalho, com aquelas caminhonetes traçadas com os giroflex, né, muitas vezes até armados, onde coloca essas pessoas totalmente amedrontadas, né? Claro. E por que não nós do Senar, e aí que vem a grande inovação, de ir lá assistir esse pequeno produtor? E aí eu até vou me alongar um pouco na resposta, porque ela é extremamente importante. Produtor esse que muitas vezes está condenado ali a ficar daquele jeito. E aí vem a pergunta: como que ficam os filhos desses produtores? Isso mesmo. 3, 4, 5 filhos que não tiveram acesso ao ensino, muitas vezes de qualidade, nem um segundo grau. O que vai acontecer com esse filho desse pequeno produtor? Ele vai para a cidade. Mas ele vai conseguir um bom emprego? Com certeza não. Ele vai, no máximo, chegar a ser frentista de posto, a ser um servente de pedreiro, que não é indigno, é digno. Mas será que é isso que nós desejamos aos filhos dos pequenos produtores? E aí vem um grande exemplo, onde está o serviço de assistência e técnica do Senar e gerencial, está mudando a vida de milhares de produtores do Brasil. Zé Mário, fazendo com que esses produtores possam voltar à sua propriedade, ali ter dignidade, ajudar seu pai e sua mãe, de tarde pegar a motoquinha pela tarde e fazer a faculdade em uma cidade próxima. É isso que o Senar está fazendo em todo o nosso país. Eu costumo dizer aqui uma coisa, isso quero saber se o senhor concorda comigo. O Senar tem ajudado a formação de uma nova classe média no campo, com esse tipo de atividade, porque a gente vê aí exemplos de produtores que estão progredindo, estão prosperando, que eram pessoas humildes, que hoje em dia já tem uma casa melhor, que já tem um carro melhor, que já tem um filho, inclusive na escola particular, certo? Que já consegue fazer um plano de saúde melhorzinho para a família dele, mais adequado, né? Então a gente nota que o Senar é uma mola propulsora aí de uma nascente de uma classe média rural que está nascendo em função dessa prosperidade que você está gerando, com conhecimento. O trabalho do Senar hoje ele tem sido transformador na vida dessas famílias, dessas pessoas. Transformador. E sem dúvida nenhuma isso tem propiciado com que também a gente melhore a renda no campo, ajuda a fazer com que o setor agropecuário ele possa crescer ainda mais e, como você muito bem falou, criar uma nova classe rural. E se não fosse o Senar, com certeza muitas dessas famílias estariam aí fadadas a receber o Bolsa Família lá no meio rural. Lá no meio rural, recebeu, para poder sobreviver. Então, voltando aqui à nossa academia de formação profissional, ela surgiu exatamente disso. Nós temos mais profissionais preparados para enfrentar o desafio no dia a dia. O que nós fizemos? Fizemos um convênio com o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, do Senai, do Sistema da Indústria, aonde nós contratamos estagiários em formação, ainda não formados e formados, e a eles pagamos uma bolsa, 1.500, 2.500, conforme o grau já de formação dele, para que ele possa ir a campo já vivenciar esse trabalho com outros técnicos que já estão preparados.
engenheiros agrônomos que estão no campo, vão receber novos engenheiros agrônomos em formação, e quando eles concluírem o estágio, eles já estão prontos para nós poder aumentar o nosso número de assistência técnica, os nossos grupos de assistência técnica. Então as nossas metas, elas são extremamente arrojadas, são metas extremamente grandes, né? Eu sempre acreditei na minha vida que a gente precisa ter meta, por mais arrojada que ela seja, tem que ter meta. Sem meta você não sabe nem onde você vai chegar. Claro. Então, portanto, esse programa surgiu disso e tem dado muito certo. Nós estamos credenciando profissionais que estão em formação, profissionais formados em todo o estado de Goiás, e sem dúvida nós vamos ter aí em pouco tempo já pessoas preparadas para que eles possam também continuar e nós podemos aumentar o trabalho da assistência técnica gerencial, mudando mais a realidade da vida daqueles que vivem no campo e, acima de tudo, contribuindo para a formação de uma nova classe média rural, como você muito bem citou. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Zé Mário Schreiner, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás e vice-presidente da CNA, aqui no Nosso Agro no Rádio. Eu sou o Marcelo Tonhozzi e o nosso amigo Bruno Amorim, meu companheiro de bancada, vai fazer a sua pergunta agora. Presidente Zé Mário, um prazer te receber aqui. Presidente, a gente sabe que tem muitos projetos, muitas pautas que vêm sendo discutidas, inclusive o senhor deixou aquela casa legislativa, mas deixou projetos importantes, a começar com um projeto voltado para a cadeia do leite. Eu queria saber como é que anda esse projeto, como é que está a discussão desse tema lá dentro do Congresso Nacional. Esse projeto é um projeto extremamente importante, já estava em fase terminativa para ir para a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. E agora ele está sendo coletado assinaturas e faltam poucas assinaturas para que ele possa ter o regime de urgência. Ele tendo essa coleta de assinaturas do regime de urgência, ele está pronto para ir ao plenário da Câmara Federal. E é um projeto fundamental no momento que nós vivemos hoje. Nós vemos aí hoje esse derrame de leite importado, de leite pó importado que está entrando no Brasil, arrebentando os produtores de leite, né? Arrebentando. E muitas vezes os produtores não entendem, né? Mas infelizmente o leite, quando fizeram o Mercosul, quando formataram o Mercosul lá atrás, ele entrou na tarifa, nos produtos de tarifa de exceção. Então não há muita coisa que fazer com os hermanos do Mercosul que encharcam leite, principalmente as indústrias que não têm coração nenhum e importam maciçamente esses produtos, fazendo com que os preços caiam de uma forma absurda. E esse projeto ele prevê que o leite em pó, para ser internalizado pelo Brasil, ele precisa ter ainda 70% do prazo de validade do prazo de validade ainda a vencer. Porque o que acontece muitas vezes? Né? E aí, é claro, a questão da fiscalização no Brasil, ela deixa muito a desejar. Mas muitas vezes o leite em pó está para vencer no seu país de origem. Está para vencer. Por exemplo, está com preço X no mercado internacional, tantos dólares por tonelada. Aquelas indústrias, né, ou aquele país exportador, ele derruba pela metade esse preço, porque o leite vai vencer e eles perdem tudo. Exportam para outros países, como por exemplo para o Brasil. Aqui eles fracionam aquela embalagem que veio o leite em pó importado e revalidam ele por mais tantos meses para frente. Então, ou então já hidrata, né? Hidratar é proibido, né? Hidratar é proibido, mas vai lá se saber o que ocorre. Perfeito. Né? Então, portanto, é uma judiação que eles fazem com o produtor de leite no Brasil. É uma judiação. Claro. Né? Então, esse projeto visa exatamente isso. Né? Nós tivemos alguma dificuldade de circular ele na época, com relação a regras da OMC. Eu não vejo essa forma, porque você fazer um projeto de importância dessa para o leite no Brasil, eu estou fazendo para 1.200.000 produtores de leite no nosso país. Estou fazendo isso para 5 milhões de empregos que nós temos na cadeia produtiva láctea, que é a cadeia mais complexa e mais importante que nós temos. E o senhor protege não só o produtor e o trabalhador, mas também o consumidor. O consumidor, esse é um fato extremamente relevante. Esse é um fato extremamente relevante. Né? O consumidor também está envolvido e talvez seja o principal elo dessa cadeia, porque ele é o elo final dessa cadeia. Então você tem o produtor aqui como primeiro elo e o consumidor de lá. Claro. Então esse projeto ele visa proteger a todos eles. E leite é o alimento de criança, né? Exatamente, alimento é saúde, leite é saúde. Então é um projeto que eu acredito que está muito
propício para esse momento que nós estamos vivendo na produção de leite, não é? E sem dúvida nenhuma a Câmara Federal ela deve, e acredito que vai fazer também, o presidente Lira, os nossos deputados federais, para que a gente possa aprovar ele na Câmara Federal e depois ele seguir para o Senado Federal. Eu tinha uma pergunta aqui que eu acho super relevante também. Essa semana o senador Marco Rogério, do PL de Rondônia, relator do marco temporal, anunciou que vai estar pronto já para votação. Semana que vem vota na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o marco temporal. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e o senhor está otimista em relação a essa aprovação ou não? Eu tive conversando com alguns senadores até agora, nessa semana, hoje principalmente, onde a gente sentiu realmente uma vontade, uma força muito grande para que ele seja aprovado. Parece-me que é um compromisso do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, já de colocar ele na pauta na próxima semana. Também seria na próxima semana, fora essa, na outra, ele iria para o plenário. E ele é extremamente necessário, né? Eu acredito que o marco temporal, a qual também o STF está aí analisando ele, e infelizmente eu tenho que discordar muitas vezes da posição do STF, né? Agora é claro que em justiça você não tem que discutir, cumpra-se, mas eu posso discordar. Claro. Eu posso discordar, porque o STF teve uma decisão nos anos 90 e hoje simplesmente se muda a decisão para outra. Então não há uma segurança jurídica absoluta. Foi há 15 anos atrás em relação a muda o pensamento, agora eu vou fazer isso. Então a necessidade de aprovação desse projeto no Senado Federal, ele é extremamente importante para que nós possamos dar segurança jurídica e, acima de tudo, paz no campo. Pacificar de uma vez por todas. Dar tranquilidade aos nossos produtores rurais que estão aí há 3, 4 gerações produzindo numa área e de repente chega alguém, não, isso aqui é área indígena, e essas pessoas simplesmente são exortadas, são jogadas para fora. Não é dessa forma que a gente enxerga. Eu acredito e tenho convicção que o Brasil ele tem espaço para todos, para os irmãos produtores rurais, para os irmãos índios, para os irmãos... Aliás, nós somos todos irmãos brasileiros. E também cabe ao Legislativo, cabe ao Congresso Nacional, cabe ao STF, cabe ao Executivo, nós darmos essa tranquilidade e paz a todos os nossos irmãos brasileiros. Corretíssimo. E também temos aí a proposta dos bioinsumos, né? Que está tramitando. Nós temos um projeto de bioinsumos na Câmara Federal, qual eu pude acompanhar ainda como deputado federal, e nós temos um projeto no Senado Federal. E os dois projetos são extremamente convergentes, né? Foi aprovado agora na CRA, na Comissão de Agricultura do Senado Federal, o projeto que é do senador Jacques Wagner, que é um projeto bom. Aí acredito que ele vai ser também numa tramitação tranquila no Senado Federal. Ele vai para a Câmara e lá com certeza vai ser apensado o projeto do deputado federal Zé Vitor, que é um projeto bom também. E eu acredito que essa fase do bioinsumos aí, nós vamos aí ter bem bacana uma formatação. Apesar de toda a pressão, apesar de todo o lado contrário, que muitas vezes o cidadão comum não vê, mas existe uma pressão muito grande para que o bioinsumos, para que a indústria de defensivas ela possa prosperar ainda mais, né, em relação aos bioinsumos. Mas nós, como CNA, como federações, eu particularmente como produtor rural, eu defendo o projeto bioinsumos, que ele é um projeto muito bom, é um projeto muito oportuno para o Brasil, para que a gente possa cada vez mais produzir produtos saudáveis, produtos com qualidade, enfim, você colocar no mercado e o que as pessoas quiserem utilizar, claro, elas possam utilizar, porque aqui nós temos muita coisa de não, isso aqui é contra o outro. Acho que não, existe espaço para todo mundo, claro, né? Existe espaço para todo mundo, desde que eu tenha competência e possa mostrar para o mercado e possa mostrar para as pessoas que o meu produto é melhor. Manter o que a gente já vê aqui nos mercados do Brasil, que é uma coisa maravilhosa, que a gente não vê isso nos mercados
de maneira geral, na Europa e em outros lugares, você não vê a diversidade de alimentos que nós temos aqui. Você entra num Ceasa em São Paulo, é de alucinar a riqueza, a diversidade. Você tem de tudo, você tem orgânico, você tem não orgânico, você tem arroz de não sei quantos tipos, você tem produto frutas, da estação, você produto tem disso, produto daquele. Tudo. É uma coisa impressionante. Isso aí não vai parar. Agora aqui nós temos uma questão no Brasil, de um ser contra o outro. Eu não gosto de orgânico, não, que o outro não presta. Essa é uma bobagem muito grande no Brasil. Eu pergunto, eu sou a favor do orgânico, sou a favor do orgânico. Será que o orgânico dá conta de produzir tudo para todo mundo consumir? Será que todo mundo tem condições de pagar mais? É isso. Entendeu? Então vamos para tradicional. Vamos melhorando, já vamos começar a usar bioinsumos, já vamos começar a usar pó de rocha, agricultura sustentável, agricultura regenerativa. Nós temos muita coisa. Agora nós temos que acabar, e infelizmente tem alguns pensamentos, alguma ideologia que coloca as pessoas uma contra a outra, o gordo contra o magro, o alto contra o baixo. O Brasil é danado para fazer isso. E eu penso ainda que vai chegar alguém para pacificar o nosso país. Para os 215 milhões de brasileiros, e assim, não, nós somos todos irmãos brasileiros. Eu posso não pensar 100% com o Bruno, posso não concordar 100%. Agora, eu tenho que começar a discutir as convergências. Quais são as nossas convergências? E aí deixamos lá para o final da nossa conversa as divergências, que talvez sejam 1, 2, 5%. Agora, se eu começar a discutir as divergências, eu nunca vou chegar ao ponto positivo de discutir as nossas convergências. Então, esse é o fator. E aqui no Brasil nós vemos, o radical de cá, o radical de lá. Tem que parar com essa bobagem. Agora, aproveitando esse gancho aí do bioinsumo, perguntaria o senhor o seguinte: como é que está a situação aí dos fertilizantes? Houve, no início da guerra na Ucrânia, uma insegurança generalizada aí em relação à questão de fertilizante. Me parece que essa questão já está equacionada. Queria saber como é que o senhor está vendo isso. Olha, o Brasil ele precisa avançar com relação a nós ter um índice maior de nacionalização de produção de fertilizante no Brasil. Como já tivemos, né? Hoje nós somos dependentes praticamente 90%. Então a questão de fertilizante no Brasil hoje é uma questão de segurança nacional. Isso não é brincadeira. Não. Se os países que nos fornecem fertilizantes eles disseram assim, nós não vamos vender ao Brasil potássio, fósforo, nitrogênio, o Brasil quebra num ano e o povo passa fome. Então é uma questão muito séria que às vezes as pessoas não têm noção da importância desse assunto. Como que você depende de 90% de importação de uma matéria-prima, de um produto principal, para você poder ter aquilo que é o principal negócio do Brasil, que é o agro, que é 27% do PIB brasileiro. Isso não é só para soja, não. Isso é para hortifruti. Para alface, para cenoura, para o repolho, para couve-flor, para o rabanete, para a vagem, para a galinha, porque a galinha come milho e soja. Porque o que é um frango? Um frango é 1/3 de soja. Quando você olha para um frango, às vezes as pessoas dizem, um frango. Um frango é 1/3 de soja e 2/3 de milho. Nada mais que isso, e genética. Exatamente. Pronto. Você olha um suíno, igual, o leite, a carne. Então, não é que vocês são produtor de soja, de milho. Gente, eu sou produzindo soja e milho, sou produtor de frango, sou produtor de leite, sou produtor de tudo. Então, outra bobagem que tem no Brasil. Não existe produção alguns são especialistas em falar isso. Né? Então, mas não vou me aprofundar nesse assunto. Doutor Zé Mário, está cheio de especialistas. Tá, e principalmente para falar bobagem. Né? E aí, bom, vamos lá na questão dos fertilizantes. Né? Quando houve a guerra na Ucrânia e Rússia, nos afetou severamente, levou o custo de produção. O governo federal lançou naquele momento um grupo de trabalho para nós trabalharmos. Na Câmara Federal também foi criado vários projetos, um deles eu até era o relator, que é o Profert, que é um projeto de autoria do hoje senador Laércio Oliveira, também do Cristiano Áureo, tinha mais um deputado, acho que se não me engano, o Evair de Mello, eram os 3 que propuseram esse projeto, que visava o quê? Nós facilitarmos, por exemplo, com questão de impostos sobre máquinas, né, equipamentos para um índice maior de nacionalização de fertilizantes. Então, por exemplo, você diminui impostos na usina, no britador, né, e tudo aquilo que é utilizado para a produção nacional de fertilizantes. Agora, aí vem um outro problema.
Por exemplo, potássio, lá no Rio, na Foz do Amazonas, lá, Altazes, nós temos uma usina, nós temos lá uma mina de potássio, que, segundo as prospecções, ela poderia muito bem abastecer grande parte, aí, 30%, 40% da necessidade do potássio brasileiro. É muito, né? Aí vem todo mundo dizendo, não, porque isso aqui é uma área indígena, porque isso aqui não pode, porque isso aqui pode, porque não sei o que, de repente até aumentam a reserva indígena para atingir, segundo eu não conheço pessoalmente, eu não posso afirmar, mas segundo está totalmente fora dessa reserva indígena. Então, é aquelas questões que o Brasil jogando contra o Brasil. É, como o ferrogrão. Ferrogrão. Né? Ferrogrão é outro. Então, são essas questões que me deixam tristes, sabe? Muitas vezes em rodadas mundiais, quando você vai discutir, né, a produção de alimentos, a necessidade de segurança alimentar no mundo, com a FAO, com vários países, o Brasil hoje é um país que senta no meio da mesa, é um país central hoje na questão da segurança alimentar do mundo. Sem dúvida. Onde hoje, infelizmente, 900 milhões de irmãos no mundo ainda têm necessidade alimentar, passam fome todos os dias. E aí as pessoas perguntam, mas vem cá, o Brasil tem tudo isso, qual é o problema do Brasil? É o Brasil, somos nós mesmos. O grande problema do Brasil somos nós mesmos. É um contra o outro, é esse contra aquele que acha que isso, aquilo, aquela coisa toda. Poxa vida, por que não nós seguimos um pouco do modelo americano? É bom para a América? Vamos fazer. É bom para a América? Vamos fazer. Se é bom para nós, vamos fazer. Não, mas daí entra um com o outro que diz que isso, que aquilo, sabe? Então, as pessoas muitas vezes elas não se aprofundam como deveriam em certos temas, como é a questão dos fertilizantes. Sim. É uma questão séria, é uma questão problemática, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu já vi lá no Rio Mississippi, né? Lá vocês sabem que o transporte nos Estados Unidos, a maioria é pelo Rio Missouri e o Rio Mississippi. Sim. Enquanto nós gastamos aqui no Centro-Oeste $90 por tonelada para exportar o grão até o porto. Com perda de 30%. Com perda de 30% no grão. Exato, é isso. Nós gastamos $90, o americano gasta 16, o argentino gasta 23. Então é o problema do custo do Brasil, né? Aí quando você vê lá no Mississippi as barcas que puxam os grãos, né, o produto, tem uma curva do rio Mississippi que é complicado para as barcas passar. Aí eles montam lá um cenário, eles montam, né, todo um processo onde eles vão analisar se eles cortar o rio Mississippi aqui, tal, eles fazem em laboratório, isso, não, aqui tá, então aqui nós vamos cortar essa curva, vai facilitar. Eles cortam a curva do rio Mississippi porque é bom para a América. Claro. Agora vai cortar um aqui para você ver, né? O barulho que dá a confusão. Então, gente, sabe, eu penso e tenho a convicção e ainda quero estar vivo para ver o Brasil diferente, um Brasil irmão, um Brasil fraterno, brasileiros fraternos, brasileiros, sabe, olhando para frente, olhando para aquilo que esse país merece e todos os brasileiros merecem. Uma vida melhor para todos. Claro, prosperidade. Agora, para isso nós temos prosperidade. Mas para isso cada um tem que ser a consciência e dizer, sou patriota, sou verde e amarelo e eu quero o bem desse país. Eu não quero ver irmãos meus passando fome. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver irmãos meus morando debaixo do viaduto. Isso é um país rico, é um país maravilhoso. Quem já viajou por o mundo sabe que deu 15 dias a gente viajando em qualquer melhor país do mundo, você fica doido para voltar aqui para comer um arroz com feijão, com bife, com ovo frito. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E você já citou isso aqui. Vai numa Ceasa, você tem produtos da estação aqui, tem produtos da estação do Norte, do Nordeste. É um país continental maravilhoso. Agora, o que precisa? Nós precisamos de mais amor. Nós precisamos de mais irmandade nesse país. Nós precisamos olhar para uma roça de mandioca, de alface, de soja, para que o orgulho que nós temos de ter essa fartura de alimentos. Muitas vezes as pessoas não sentem necessidade alimentar no Brasil por falta de produção. Sente necessidade por falta de renda. Sim. Por falta de um salário, por falta de um emprego digno. Sim. Há 40 anos atrás... da fome é o desemprego. Há 40 anos atrás, a família brasileira gastava 43% do salário da família para comprar comida. Hoje gasta 16%, 17%. Essa diferença, ele compra celular, ele reforma a casa, ele compra o carro, ele olha compra a evolução a bicicleta.
E nós queremos continuar cada vez mais, a renda cresça e cada vez mais o setor a comida chega mais barato. Claro. Agora, para isso, nós temos que enfrentar esses problemas que nós estamos discutindo aqui. Não é para o produtor dizer, não, vou ficar... Não é isso. É para nós podermos distribuir essa riqueza toda pelo Brasil, para que todo o Brasil possa evoluir. É isso mesmo. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Zemário Schreiner, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás e que também é vice-presidente da CNA. Bruno, sua pergunta. Presidente, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, se caminhando por final, o projeto de lei que trata do licenciamento ambiental já foi aprovado na Câmara dos Deputados, segue lá no Senado Federal. O senhor acompanhou bem na legislatura passada. A gente sabe das dificuldades dele avançar lá dentro do Senado. Estamos em uma nova legislatura, né? Como é que está essa questão do licenciamento ambiental, que é tão importante para o produtor rural, que é importante para o nosso país? Ele é fundamental. Na época nós enfrentamos uma dificuldade enorme de entendimento. E na verdade esse projeto apenas ele prevê da velocidade no licenciamento. Para que não se tenha aquela demora... Não se arraste tanto. 8, 10 anos. Né? Para que aquela pessoa possa ter a sua licença e trabalhar dentro da lei. Porque o que ocorre hoje? Muitas vezes o desmatamento ilegal que existe não é por vontade própria do produtor rural. Mas qual é o produtor rural, por exemplo, um agricultor familiar, uma pequena propriedade, vai aguentar 8, 10 anos esperando a boa vontade do Estado, do governo, dos governos para dar licenciamento, e os menininhos gritando de fome. Ele vai avançar na mata. O burocrata assim. Normalmente a questão nunca plantou um pé de couve. Exatamente. Conhece ele de fotografia, olha lá. Então, a questão da regularização fundiária vai na mesma direção. Né? Para a pessoa ter o direito legítimo e o governo anterior fez isso muito bem, distribuiu mais de 400 mil títulos aí, né? Então essa é uma grande questão. O licenciamento ambiental vai nesse sentido. Na época, vai se flexibilizar o desmatamento. Que bobagem! Quem nos regula nessa área é o Código Florestal Brasileiro, que é o mais moderno e rígido do mundo. Não há no mundo uma legislação brasileira, uma legislação igual ao nosso Código Florestal Brasileiro. E ainda vem alguns países, alguns blocos de países querendo impor regras acima do Código Florestal, menosprezando nossa legislação, o que é uma balbúrdia. Né? Isso é um ataque à nossa soberania. Ataque à nossa soberania nacional. Por favor, né? Então, portanto, a necessidade da aprovação dessa matéria no Senado Federal, ela é extremamente importante, para que nós possamos avançar. E não é só na questão da produção rural. Quantas obras, grandes obras estruturantes são paralisadas em função da burocracia, em função, né, desse tempo que se demora para uma licença. Por exemplo, uma rodovia numa região estratégica. Aí já relembro os americanos. Se é bom para a América, vamos fazer. Se é bom para a América, vamos fazer. Agora, tem gente que acha que não é bom para o Brasil. E aí cria-se toda essa problemática. Então, portanto, é uma questão de consciência. Eu acredito muito no Senado Federal, esses novos senadores que assumiram esse ano, eles têm tem muitos senadores que têm um grande compromisso com o país. Eu acredito que ele vai prosperar, porque muitas matérias que foram aprovadas na Câmara na gestão passada, né, estão paralisadas no Senado. E eu acredito que é claro que o Senado Federal ele deve essa resposta, e com os senadores que nós temos lá com muita responsabilidade, a gente vai conseguir avançar em várias matérias que estão presas lá. Zemário, queria agradecer enormemente a sua participação, dizer ao senhor que nós estamos às ordens e que nos orgulhamos muito do senhor vir aqui no programa, participar com a gente. Queria agradecer demais e convidar o senhor para um próximo, já deixar marcado aqui. Vamos aí, eu que agradeço pela oportunidade, né? Parabenizar vocês pelo trabalho, eu acho que é importantíssimo, já falei isso no nosso programa. Eu sou apaixonado em rádio, né? E o homem do campo, de uma forma geral, também da cidade, gostam do rádio, a pessoa entra no carro e liga o rádio, está na roça, liga o rádio. Então é um instrumento de comunicação fantástico.
Gostei muito de poder estar participando com vocês e me coloco à disposição. A hora que vocês acharem oportuno, dê um grito aí que nós vamos estar aí de novo. Não tenha dúvida. Talvez contando umas histórias, cantando umas modas, né? É isso mesmo. Você Uma sabe viola. Uma moda de viola. Eu morro de amor por ela, ela nem aí. Obrigado, um abraço, gente. Um abraço. Obrigado, presidente.